tiempo. Bien, vamos a Aqui, empezar despacio. mais temprano, a luz, quedou a luz. Eu pensei que não ia conseguir, mas agora está tudo tranquilo. Perfecto. Muy bien, yo pensé en traer esta temática, en verdad, no por cuenta del asunto que ya tratamos aquí, ¿no? Que es el racismo, estas manifestaciones y tal, para llevar a un otro punto, a un punto más allá de esa cuestión de las estatuas, de los ídolos, ¿no? No sé si has conseguido leer el texto, la materia, ¿no? Del periódico. Entonces, una parte, creo que está luego al principio, la revisión de monumentos en Estados Unidos como parte de la ola antirracista enciende el debate sobre la conveniencia de juzgar el pasado con los ojos del presente. Es muy interesante, ¿no? Porque evaluar épocas a partir de otras épocas también es una cosa difícil, ¿no? Porque el contexto en que vivimos es otro. El contexto en que vivieron era muy diferente y difícil también, ¿no? Con muchas cosas empezando. Mi primera pregunta es, dentro de todo esto, de toda esta historia, y hablando de la historia misma, Ivonne, ¿qué para ti, esta cosa de juzgar, de juzgamiento, qué para ti es conveniente y qué no es conveniente? ¿Sí? ¿Qué en tu opinión personal, es apropiado y qué no es apropiado? Eu não creio, eu penso que teríamos que homenagear as pessoas assim, que realmente hicieron algo por su tiempo. Pero agora estamos prestando atenção e vendo que as pessoas, muitas pessoas, não todas, foram homenageadas, mas que não tiveram passado tão bueno, não fizeram realmente que a história, se lutou realmente pela história. Então, eu penso que para poner um monumento em homenagem a uma pessoa, tem que estudar sua história, fazer uma reunião e chegar a um ponto dizendo, não, vale a pena fazer essa homenagem a ele. Pero agora nós estamos vendo isso, porque infelizmente eu creio que as pessoas não se ligam muito em las histórias. Então, agora sim, com os estudos, com a internet, e as pessoas estão se envolvendo com as outras, estão se inteirando que temos que lutar por algo que realmente hasta agora nadie fizeram para melhorar isso. Então, é difícil. Pero, assim, parece que tem que morrer uma pessoa para lembrarmos que há algo estranho, diferente. É verdade. Quando hablaste assim, creio que há que fazer uma reunião, uma pesquisa, uma reunião com pessoas para definir realmente se há que homenagear, que há que fazer uma homenagem a uma pessoa específica. Agora, essa reunião seguramente foi feita, pero en un otro momento, donde ahí vamos a hablar del punto específico, donde esa cosa del prejuicio de raza era velada, las personas no hablaban sobre eso, y estaba todo por cierto, que se pensaba, los negros son inferiores y los blancos son superiores, estaba todo como, eso es la verdad, esa es la verdad. Entonces, esa reunión para definir, vamos a hacer una estatua o no, fue hecha, pero con esa conciencia, ¿no? Con esa conciencia, infelizmente, errada. Hoy vemos que estaba errada, ¿no? Que está errada. Sí. Entonces, esa cosa de juzgar con nuestra cabeza de hoy,
las cabezas de ayer, así, también no es un poco complicado. Porque gasto muito dinheiro para hacer estes monumentos e agora as pessoas derribam a eles e afuera, a basura. Não é assim, há uma história. Eu estava lendo outro artículo, estava pesquisando se havia algo assim em Rio de Janeiro. Então, eu vi que um comentário dizendo que devemos deixar as homenagens a estes monumentos para os museus, para os lugares específicos que contam uma história e não poner em las praças sem realmente estudar por que está ponendo aquilo ali. Na Praça do Passeio, no centro da cidade, puseram Mahatma Gandhi na Praça do Passeio. Um monumento imenso. Eu não vejo a história porque puseram para homenagear a praça. Puseram aquele monumento. Imagina-te quanto não custou aos cofres públicos para poner aquele monumento ali. Assim, para mim, eu não sei, sou leiga nesse assunto. Então, eu penso assim, gastaram muito dinheiro e não alcançaram o objetivo, eu penso assim. Compreendi. A ver, o que podemos fazer, aí pensando, mirando atrás, não mirando atrás, ¿qué podemos hacer con nuestro pasado además de juzgarlo? Porque así, hoy día, ¿qué ellos querían hacer? Cambiar, sacar los monumentos, quitar los monumentos y no homenajear más ese tipo de personas, ¿no? La persona que... Homenajearlos, sí, mas en locales específicos. Como en museos, donde se puede contextualizar, la persona puede comprender toda la historia, toda la verdad, ¿no? Mirando detrás del pasado, ¿para qué el pasado puede servir? Bueno. Para recordar la historia, pero si la historia no fue bien contada, hablada para nosotros, porque agora nós vemos o que realmente está acontecendo. Por quê? Com a globalização das coisas, nós estamos inteirando disso, porque antigamente alguém falava sobre isso e tu não sabias, porque agora tudo se pesquisa, tudo se vê, tudo se habla, se discute. Então, eu creio que agora nós estamos vivendo em um tempo que está assim, controverso, pero eu creio que assim, nós estamos mirando a verdade. Infelizmente, nós estamos mirando a verdade, pero nossos governantes não estão lendo isso. Continua a mesma coisa. Antes não tínhamos acesso à informação, não? E hoje em dia temos, não? É verdade. Muito bem. Não está clara. Eu separei ali uma parte do texto que dizia assim: há uma espécie de fúria coletiva, não é no sentido negativo, é uma rebelião em sentido positivo e épico, ou seja, inigualável, ou seja, vai quedar para a história, esse movimento popular também vai deixar huellas em la história. De todo isso, ¿tú crees que hay que poner un límite para esta furia?
Eu creio porque as pessoas só querem lutar, quebrar, botar, ponerem na basura. Não é assim, temos que conversar, temos que falar sobre isso e explicar as razões por que essas coisas estão sendo feitas. Eu penso assim. E entrar em um acordo, como has dicho, quitar de la plaza e poner em um museu, não? Por conta do dinheiro público que foi gasto ali, provavelmente. Actualmente, Ivone, qual é uma coisa que mais te enfurece, assim, que te dá mais fúria atualmente? Eu creio que a falta de respeito a outra pessoa. Assim, coisas simples. Eu estou no autobus e vejo um jovem sentado e chega uma pessoa mais velha, um pouco, como eu, mas não tanto. E o jovem não tem respeito por aquele momento. Se queda ali sentado e se tu hablas algo, vai te quedar enfurecido, não vai gostar de sair de seu assento para dar coisas simples. Vamos julgar, não é? É um papel, assim, tu comes um doce e põe o papel na basura. Normal, tranquilo, põe em tu bolso, depois põe ele na basura. Mas as pessoas sacam. Eu vejo coisas simples, tranquilas, que não fazem bem. E agora, assim, não... Sí. Mi pergunta é, delante de esses dois exemplos, por exemplo, estes dois exemplos, um jovem que não se levanta de sua ubicação no autobús, por exemplo, para dar lugar a uma pessoa mais velha, e também pessoa que tira a basura no suelo. Tu haces alguma coisa ou tu guardas para ti? Ou seja, essa fúria, ou seja, essa que te deixa enfurecida, tu guardas, te quedas calhada ou tu hablas alguma coisa para tentar cambiar aquilo? Que bueno que nós estamos falando só nós, porque me acuerdo de coisas, a vezes eu hablo, pero uma vez eu falei assim, é impossível uma pessoa se quedar sentada, mas o bus empieza a me mirar assim como se eu fosse uma louca. E assim, nadie negou e falou também. Todas as pessoas, o muchacho se quedou sentado e eu falando como uma louca e nada, tranquilos. Todas as pessoas se quedaram tranquilas. Há um tempo atrás, eu estava em autobus e havia um homem, um senhor, viejo, estava sentado. Quando ele mirou uma chica linha de Colégio Pedro II, cerca de minha casa, a chica guapa, jovem, suas pernas bellas. O homem se levantou e a muchacha sentou, porque o autobus estava lleno, tranquilo. Ela se sentou porque pensou que ia saltar do autobus, o homem. Não, se cercou de ela e começou a se cercar mais e mais. Acoso sexual. Empecei a gritar dentro do autobus, aí chamando a atenção, aí me quedei nerviosa porque eu estava vendo aquilo, estava com medo da reação do homem, claro. E todas as pessoas me miravam assim, como se eu fosse louca. Então, eu estava vindo da igreja. É muito interessante. Na igreja, orando, pedindo perdão por tudo. Quando
me vi nesta situação, me quedei terrivelmente nerviosa e pedi ao motorista, ao condutor, que parasse no ponto para me saltar. Ele não parou, então continuou. Gritei no autobús, terrível, para! Aí, porque estava nerviosa por causa da situação. O homem estava nessa situação. Quando ele me mirou gritando assim, nerviosa, ele se parou um pouco, mas quedou-se no mesmo lugar. Então, eu bajei do autobús e me quedei a rir todo o tempo. De ti mesma. Cheguei em casa e contei para minha irmã, ai, eu vim da igreja, orei, me senti uma santa. Agora, aconteceu esse episódio no autobus, ai, me prendeu no inferno, na diabo. Aí disse, rodei a baiana. Aí, perdi a bênção. E tu barraste do autobús e o homem e a chica seguiram no autobús. Pero assim, eu que me veio em minha mente, porque estava vindo da igreja, estava tranquila, e assim, como o diabo, não sei o que, até tu perder o controle. Sim. Totalmente. Sim. E assim, eu quero dizer coisas poucas, que as pessoas não têm respeito do mínimo por outra pessoa. E hoje em dia realmente temos, Ivone, que controlar-nos, porque as pessoas estão muito violentas, extremadamente violentas. Eles não estão solamente discutindo, ou estão golpeando, ou estão matando mesmo, não? Por pouco, por muito pouco. Então temos realmente que cuidar-nos em relação a isso. Eu me quedei com medo disso. Sim. Muy bien. Entonces, déjame ver la hora, solo para no perder el punto que me gustaría llegar. 28 minutos. Eso. 20 minutos. Porque aquí hay algunas frases más. En esta rebelión, todos los homenajes públicos están siendo cuestionados. Es de eso todo lo que estamos hablando, ¿no? Sí, y hay una persona, que ahora no me acuerdo quién, creo que es un maestro. La simbología importa para erigirlas y para tumbarlas también. O sea, todo que está alrededor de aquella persona que estaba en su historia fue suficiente para erigir la estatua, ¿no? El monumento. Y todo más que descubrimos después que estaba alrededor de esa persona, el contexto todo y completo, fue suficiente para tumbar el monumento. Es bueno que tumbamos y contamos una otra historia. Otra historia. Ahora es nuestra historia, exigiendo una posición, exigiendo relaciones mejores, ¿no? Y ahí me pregunta, ahí llego al punto que quiero. El caer de una estatua representa la caída de un ídolo, ¿verdad? Porque si aquella persona estaba allí en un monumento, por lo menos para un grupo, ella era un ídolo. Sí. Si ese monumento cae, deja de ser un ídolo. Sí. Ahora mi pregunta sigue, ¿qué representan? ¿Qué un ídolo representa? No estos específicamente que están ahí en las fotos, ¿no? Que Xuxa, Barack Obama, Ayrton Senna, sabemos que ellos representan, pero ¿qué está así alrededor de un ídolo? Así? ¿Qué un ídolo es para una persona? Sea él cual sea. Yo creo que las personas se miran, se quieren quedarse igual a esta persona. No vemos, pero los políticos. Ahora hay controversias pelo nuestro presidente, pelo nuestro prefeito, alcalde. El gobernador.
assim, eu tenho, assim, agora aqui cerca de mim, minha prima, que é verdadeira, homenageia o presidente todo o tempo. É um ídolo para ela. Aí, às vezes, assim, esse tipo de pessoas, eles não aceitam a nossa... Outro ponto de vista, outra opinião. Não concordo com certas coisas. A mim me gusta de ele, mas certas coisas não estão batendo bem. Sim. Então, essas pessoas não veem o problema, só querem fazer o que eles acham certo. Eles começam a falar sobre ellos, sobre esse assunto, a falar principalmente sobre política, e eles se cercam de coisas que eles estão certos. Nadie mais importa. Y ni los errores, ¿no? Y los quieren hacer, mucha gente hace los ídolos como si fueran ángeles o dioses, en verdad. Ángeles, ¿no? Dioses. O sea, sin defectos, sin problemas. Cuando en verdad hoy día, por ejemplo, esa primera que está ahí, que fue Xuxa, pasó tantos años siendo completamente idolatrada por todos. ¿No? Y hoy día, cuando ella da entrevistas contando su vida, como era, percibimos cuánta cosa mala pasó, ¿no? Y, o sea, y ella no es perfecta, y hoy día ella quiere mostrar que no es perfecta. Barack Obama, para llegar donde ha llegado, donde llegó, cuánta cosa no pasó, cuánta cosa no enfrentó, ¿no? Entonces, así, principalmente por ser negro. Sí, en Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, sí, es un victorioso. Eso, y las personas tienen fallas, ¿no? Y ahora, los ídolos, cuando los ponemos en este lugar, ¿no? De dioses, ¿no? Ídolos dioses, en un momento caen. Ivone, tú ya tuviste ídolos de la niñez, o de la adolescencia, o de la juventud. Yo tuve Gerry Adriani, sí, fueron mis ídolos. Pero yo creo que antigamente no era como assim, não teníamos, assim, teníamos el ídolo, pero no con tanta furia, assim, por lo menos as pessoas que estavam ao redor de mim, cerca de mim, não eram assim mis amigas, assim, a mim me gusta Vanderlei Cardoso, a mim me gusta Gerry Adriani, então, Elvis Presley, né, os Beatles, mas tranquilo, não. Agora eu creio que assim, com mais idade, vemos diferente. Pero em la juventude, tranquilo. E agora nós temos um grupo, um tema agora, né, que está cerca, bem, esse Juan de Dios. Sí, esse homem que foi um ídolo para muitas pessoas. E era uma pessoa assim, idolatrada por todos. Creíble, e agora vemos coisas assim. São impressionantes, ¿no? São muito impactantes, assim, casi increíbles. Alguno de tus ídolos já se cayeron, o sea, dejaron de ser ídolo por algum motivo? Por alguna cosa que descubriste? No. Para mí no. Pobre Gerry Adriani sigue ahí, ¿no? Gerry Adriani por siempre, ¿no? Nuestro tiempo está terminando ya. Y ahí quiero terminar con esa frase aquí, que es de Nietzsche: no mundo há mais ídolos do que realidades. ¿Tú concuerdas con Nietzsche? Cuando hablamos de mundo, hablamos del pueblo en general, así. Hablamos que ídolos, las personas quieren mirarse en el ídolo. Yo completo un poco, creo que las personas quieren construir un personaje también. Ellos construyen una persona que muchas veces no existe, porque necesita mirar a una persona para mirarse, como has dicho tú.
¿Crees que en el mundo hoy día, o sea, las personas construyen más ídolos que personas de verdad para convivir con ellos? No, yo no a lo largo de tu vida, tú siempre trataste a todas las personas como comunes. Nunca miraste una persona u otra como, qué especial, no sé qué. Sí, yo trataba con una persona especial, mas no como yo quería mirar en ellos. No es así. Es una persona especial, realmente es. Pero no assim para um ídolo que eu vou adorar, que eu vou a... Yo no siento así. ¿Y eso tú crees que tú fue conquistando esta conciencia a lo largo, al paso del tiempo, o fue tu creación mismo, tu mamá y tu papá? Yo creo que fue mi creación. Talvez porque me quedé trabajando muito joven e tinha assim, muita responsabilidade com a casa, com as coisas. Eu creio que eu fui diferente eu não tive a juventude como hoje dia os jovens. E eu penso assim, em meu caso foi, e creio que em casa de muitas pessoas de minha idade, que tínhamos muita responsabilidade com os irmãos, com os padres, pagar as contas. Uma chica de 15 anos fazendo isso. Imagina, tu hija fazendo isso. É diferente. É diferente. É isso, Ivone. Chegamos ao fim. Muitíssimas graças.